Bom dia, gente! Hoje a nossa aula de matemática vai ser de quebrar a cabeça mesmo. Nós vamos começar com um problema que a gente vai resolver por tentativa. Nesse problema, talvez não precise nem fazer conta. É o problema da página 79. Então, tem um menininho que ele tem que fazer, ele está com um desafio de fazer um suco de laranja. E para isso ele vai precisar usar 4 litros de água. Só que para medir esses 4 litros de água, ele tem 2 recipientes. Um recipiente com 3 litros, que é esse aqui, e outro recipiente com 5 litros. E ele precisa apenas de 4 litros de água. Então, vocês vão ter que responder como que ele vai usar, como ele vai fazer essa conta, usando um recipiente com 3 litros de água. Como ele pode medir 4 litros aqui? Você vai escrever como que ele tem, usando esse recipiente, que estratégia que ele pode usar para medir 4 litros aqui. E aqui, você vai pensar, usando um recipiente de 5 litros, como ele pode medir 4 litros de água. Então, precisa de 2 respostas. Uma para essa alternativa e outra para essa alternativa. Este é o problema da página 79. Na página 82, começam os problemas para você fazer continha. Geralmente, quando você lê um problema, a gente começa a fazer as perguntas. É de mais? É de vezes? É de menos? É de dividir? Para você saber se é de mais, se é de vezes, se é de menos ou se é de dividir, você precisa entender o problema. No primeiro problema, nós temos 32 equipes com 12 reservas em cada equipe. Então, você tem que pensar quantas reservas terão no total, juntando as 32 equipes. Bom, é de mais? É de vezes? É de menos? Vamos pensar. Uma equipe tem 12 reservas. Mais uma equipe tem mais 12 reservas. São 24. 3 equipes, mais 12, 36. 4 equipes, mais 12. E aí você vai até chegar a 32 equipes. Tem uma forma mais fácil de resolver esse problema. Quantas vezes você vai usar o número 12? São 32 equipes. Vamos pensar nesse problema. No problema 2, cada jogo tem 11 titulares e 5 reservas. Quantos jogadores dá no total? 11 mais 5. Primeiro você tem que descobrir quantos jogadores. Em seguida, você tem que pensar, se uma equipe tem tantos jogadores e 2 equipes, esse total 2 vezes, ok? O terceiro problema é o seguinte: cada equipe tem 23 jogadores. São 32 equipes. Quantos jogadores tem no total? Esse é parecido com o primeiro. Uma equipe tem 23, 2 equipes mais 23, 3 equipes mais 23 e assim por diante. Quantas vezes vai aparecer o 23 aqui? 32 vezes. Então, tem que resolver essa conta para poder chegar no resultado de quantos jogadores no total. O quarto problema tem uma dica, e uma dica importante. São 736 jogadores distribuídos em 32 equipes. Quando a gente escuta a palavra distribuir, vem na nossa cabeça dividir.
Um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para cá. Então, já tá falando que continha que é. A dica para resolver essa continha de dividir é você construir a tabuada do 32. A aula passada, vocês treinaram divisão por um número só. Esta daqui é por 2 algarismos, então é só construir a tabuada do 32 e seguir os passos da aula passada. Então, como que faz a tabuada do 32? 32 é o rei da tabuada. 0, 1, 2, 3. Então, 32 vezes 0, 0. 32 vezes 1, 32. 32 vezes 2, 64. É só ir somando aqui o 32 no resultado. Fazendo a tabuada, você consegue resolver a continha de dividir. O último problema, que é o problema 5, a pergunta desse problema no livro está perguntando qual é a idade do pastor. Mas, na verdade, não é esta a pergunta. A pergunta correta é essa que está aqui. Quantas ovelhas para cada cão cuidar? São 25 ovelhas para um pastor cuidar. E ele tem a ajuda de 5 cães. Como que esses cães podem ajudar ele a cuidar das 25 ovelhas? Então, a pergunta é, quantas ovelhas serão para cada cão cuidar? Se são 5 cães e 25 ovelhas, que continha vocês vão ter que fazer? Na apostila, você tem ali as alternativas para as contas. Você vai assinalar a alternativa e fazer a conta de cada problema. Agora, só relembrando como fazer uma continha de vezes com 2 algarismos. Então, nós temos aqui 32 vezes 12. Nós vamos usar multiplicar primeiro o 2 que está na unidade. E vou olhar, então, na tabuada do 2, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Para multiplicar o 1, ele está na casa da dezena. Então, nós vamos pular a casa da unidade, colocando um 0. E aí, nós vamos multiplicar o 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. No final, nós vamos fazer uma continha de mais, juntando o 64 mais o 320. Então, 4 mais 0, 4. 6 mais 2, 8. 3 mais 0, 3. 384. Essa é a dica para continha de vezes por 2 algarismos. Ok? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida é só perguntar.